Olá, tudo bem? Vamos a mais uma unidade, a unidade 2, né, da disciplina. A unidade 2 tem por temática a cultura afro como norteadora da cultura brasileira. Norteadora, lembra o quê? Lembra norte. Norte lembra frente. Frente lembra foco. Olha que coisa interessante. E de fato. Mas se norte lembra frente e foco, porque tão recentemente isso foi, digamos assim, não resgatado, porque a gente não resgata alguma coisa que nunca teve, mas foi ressignificado. É porque teve apagamento, né, gente? Então vamos ver aqui os motivos. A cultura negra, também denominada afro, norteia e inspira a cultura brasileira, pois ela é integrante desta. Lembrando, gente, que afro vem de África e África é um continente que é hiperdiverso, né? E ele é diverso porque contém várias identidades e várias etnias, como a gente discutiu lá na unidade 1. Então, se a gente percebe isso, que é plural, vocês imaginem como isso não foi incorporado no Brasil, né? E a maneira pela qual foi incorporada e como foi apagado. Isso é muito importante, né? E aí, o que acontece? A cultura congrega conhecimento, artes, moral, leis, costumes, aptidões, hábitos adquiridos, herança cultural. Então, tudo isso foi incorporado. Mas será que foi incorporado de maneira tranquila, né? A gente sabe, né, se você buscar na história na própria história da humanidade de uma maneira geral, né, os mesopotâmios, os egípcios, os caldeus, né, eles já têm uma relação de conhecimento complexo que a gente sabe que foi incorporado pela cultura europeia. Agora vocês imaginem essas pessoas sendo arrancadas dos seus espaços, né, geográficos, vindo para cá. Como isso não ficou, né? Isso aqui que eu estou falando para vocês são provocações com relação ao conteúdo da disciplina, que é interessante a gente discutir. E que, por isso, essa disciplina ela existe na estrutura curricular de vocês, né? Então, aqui acontece. O que acontece aqui, né? Então, a cultura do negro foi das mais substantivas e significativas ao desenvolvimento de nossa própria cultura. Então, por que ela foi apagada? Se ela é significativa, por que só a partir de 2003, de fato, a gente começa a ver pessoas contando essa história com uma outra vertente, né? Não teve apaziguamento, gente. Até essas incorporações, elas foram necessárias, porque até para uma pessoa negra orar, tinha que se pedir licença ou então fazer o que a gente chama de sincretismo, que é um momento sagrado. Mas, lamentavelmente, esse apagamento foi um apagamento violento, que custou a vida de muitos negros e negras. Como é que a gente vai falar, então, de democracia racial, de que todos nós somos iguais? Será que isso, de fato, vai resolver? Ora, se a contribuição do negro foi substantiva e significativa, por que a gente não tem que fazer referência? Por isso a importância da gente estar discutindo isso aqui, né? Então, ela não foi morta e nem insignificante, mas ela se apresentou como insignificante. Tanto que eu estou falando para vocês do século XXI, a lei é 2003, né? Então, ela foi e continua sendo, durante a escravidão, como agora, uma cultura de resistência. Por isso que quando a gente fala de resistência, quando a gente fala da Semana da Consciência Negra, do dia 21, nós não estamos falando de uma comemoração. Como que a gente vai comemorar? A violência é um ato político. Observem bem o que eu estou destacando para vocês. Falar de resistência é falar de atos políticos. E falar de ato político é você ter percepção numa causa que é uma causa coletiva, exatamente para a gente se perceber dentro desse coletivo melhor, que é a formação da sociedade brasileira. Tá bom?
E aí, assim, é necessário salientar que o negro não veio sem cultura do seu local de origem, tal como eu estou acabando de destacar para vocês, né? Vocês viram lá na unidade 1 que eu falei que a cultura, que a identidade ela não é inata do ponto de vista sociológico? Então, quando o negro chega no Brasil, né, ele vê uma realidade totalmente diferente da que ele vivia. Então, o Brasil recebeu escravos? Sim ou não? O Brasil recebeu pessoas escravizadas. Até a maneira como a gente coloca tem que ter muito cuidado. Não chegar aqui dizendo, vai, me prende. Né? Até uma forma, né? Então, nós recebemos pessoas escravizadas. Então, nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Né? Então, ao entrar no Brasil, né, vimos uma realidade totalmente diferente do que se vivia, né? Visto que para o colonizador europeu eles eram considerados somente como mão de obra. Né? O negro é uma coisa, gente, era um objeto, imagina. Inclusive de propriedade, de acumulação, é um bem, como você tem um bem móvel e imóvel. Assim era o negro, no Brasil, bem dizer, até os 2 séculos anteriores. Né? Então, o Brasil foi um dos últimos, a gente está falando bem dizer ontem. Essa história ela tem que ser contada. Né? E aí, nos quilombos, né, de forma oculta e às margens do poder, os negros possuíam uma certa liberdade. De que forma, professora? Por exemplo, com sincretismo. Por exemplo, quando a gente fala do uso dos turbantes, né, das mulheres, das tranças, por que essa identidade ela revela poder? Ela não tem só um sentido estético, ela tem um sentido de identidade de poder, porque ali revela, né, o orgulho e o protagonismo de revelar de quem somos. E, portanto, a importância de revelarmos por que somos e por que a gente resiste. Por isso é que é um ato político. A gente não está falando de um aspecto estético. Quando a gente fala para as meninas, né, dos cachos, ou então das tranças, né, de preservar, nós não estamos falando só de um aspecto estético, embora o aspecto estético ele conte muito. Mas a gente está falando de algo que vai para além da estética, a gente está falando de algo que lida com identidade, da revelação de que nós somos tão importantes quanto aqueles que nos colonizaram. Né? E aí, por outro lado, apesar de toda essa dificuldade, né, a contribuição do povo africano para a formação brasileira ela foi primordial, foi tão primordial que a história do Brasil ela só é contada da forma que é contada porque nosso sistema estrutural, o que eu quero dizer para vocês com isso, que é o sistema estrutural? O sistema estrutural é aquele que é a base. Professor, então quer dizer que sem os escravos nós teríamos uma história diferente? A resposta é sim. Então, se você pegar a história escravocrata, escravista portuguesa, a história escravista inglesa, a história escravista norte-americana, você vai ver que tem desdobramentos distintos. Similares, desculpem. No Brasil, não. Sem a relação escravocrata, o Brasil não era o que é hoje. Entende? É a base. Por isso a importância de a gente tratar essa temática aqui na estrutura curricular de vocês. Né? Então, isso inclui várias dimensões, como culinária, língua, música, religião, estética, como eu falei para vocês, valores sociais, estruturas mentais, né? Forma de escrita, produções textuais, poesia. Entenderam? E aí, continuando. Então, aqui, estilos, dentre tantos outros, a gente vai falar um pouco aqui de alguns estilos que se destacam, né, por terem evoluído das raízes africanas, né? O coco, também denominado bambelô, que é uma dança, né, dança do coco, né, que é muito dançada na região praiana do Nordeste, sobretudo na Alagoas, né? A gente vê ali que são manifestações oriundas, né, da cultura afro. Né? O maracatu também, que é ali na região, aqui na nossa região, que é a região Nordeste, né, que é um desfile carnavalesco, inclusive lindíssimo, né, remanescente de cerimônias de coroação e de reis africanos. Veio muita majestade para cá, gente, sobretudo no Maranhão. Né? Nós recebemos, essas pessoas elas eram arrancadas de suas regiões,
Então, nós recebíamos realezas, príncipes, princesas, reis, rainhas, dessa forma, né? E que aqui foram escravizados, né? Então, o frevo também ele tem uma origem afro, né? No caso, o frevo ele tem origem na capoeira, podem ver que os movimentos do frevo, né, foram estilizados para evitar a repressão policial. Olha como um mecanismo de defesa, inclusive, que ficou aí na questão lúdica, né? O frevo é isso. Olha como é que nasce o frevo, para que vocês percebam isso. E a capoeira, né, trazida pelos negros da Angola, embora não tenha só no segmento da Angola, né, tem os vários estilos de capoeira, né, mas a Angola é um dos principais, né, que não era praticado como luta, mas como dança religiosa. Depois é que é como luta, que é instrumento de defesa, né. As religiões, né, afro-brasileiras, elas surgem durante o processo de colonização do Brasil com a chegada dos escravos africanos. Essas religiões, pessoal, elas resultam-se exatamente no sincretismo. Vocês podem ver que para cada dia de santo, Santa Bárbara, São Jorge, existe um correspondente, né, uma figura, né, da espiritualidade e religiosidade afro, considerando, gente, que religiosidade e espiritualidade são duas esferas distintas, tá bom? Você pode ter uma espiritualidade, mas não necessariamente uma religiosidade, porque a religiosidade ela é mais institucionalizada, né? Então, como eu falei para vocês, era uma forma, né, da gente poder revelar ali um momento metafísico de encontro com, né, de um ser para além desse, mas que, lamentavelmente, até nos dias de hoje é criminalizado e violentado. Via de regra, o que vem acontecendo com os terreiros, né, dos nossos espaços, com os terreiros de uma maneira geral, sobretudo nas regiões do Rio de Janeiro e aqui também do Maranhão, né? E aí a gente encerra aqui, né, que a gente entende, a ideia aqui é entender como necessário extirpar todo o pensamento de subvalorização da cultura afro. Então, por exemplo, a figura da macumba, a figura da ubanda, né, inclusive que são duas coisas distintas, mas que ficou no imaginário da sociedade como algo segregatório, ruim, que se faz em relação à característica de espiritualidade de um determinado grupo social. Inclusive, esses correspondentes de bem e mal, eles não são típicos da cultura afro, tá? Eu quero destacar isso, mas isso é uma conversa para textos depois, inclusive tem textos lá que vão discutir esse aspecto, né? E aqui eu encerro, esse texto é oriundo de um autor chamado Helder Silva, que está no livro A Cultura Afro como Norteadora da Cultura Brasileira, né, na editora Perspectiva. Vocês vão ver que esse livro ele é bem extenso, né, mas vocês, com um pouco de paciência, vocês vão encontrar que está presente no volume 38, entre as páginas 25 a 35. Sugiro que leiam o texto na íntegra. Aqui eu deixo meu recado, já reforçando, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar pelos principais canais de comunicação. Se eu não souber responder, eu busco a resposta, considerando que eu também aprendo com vocês, tá bom? Um forte abraço, é isso aí.